Olá, meu nome é Renata Coutinho, eu sou doutoranda em Sociologia, Relações do Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e hoje eu vou falar um pouco sobre racismo, sexismo e terceirização, as dimensões do processo de precarização do trabalho terceirizado em Portugal e no Brasil. Bom, o presente estudo, ele é uma tentativa de demonstrar a relação que se estabelece entre racismo, sexismo e precarização do trabalho a partir de um olhar que considere a atividade terceirizada, sobretudo a terceirização da atividade de limpeza. Portugal e Brasil são países que historicamente legitimam e institucionalizam as mais variadas formas de precariedade no trabalho, tendo a terceirização aí um papel relevante nesse processo. No entanto, é preciso também considerar as particularidades de um processo de precarização que está diretamente ligado a heranças coloniais de países cuja estruturação social, econômica, política e cultural se desenvolveu a partir de lógicas raciais que hierarquizam corpos que são tidos como racializados dentro do que se denomina capitalismo racial. Bom, de um lado, os estudos da sociologia do trabalho têm demonstrado que a terceirização é um mecanismo de financiarização dos modos de produção, né, que possibilita ao capital ampliar seu lucro por meio da expropriação e da superexploração do trabalho humano. Legitimado tanto, e a gente consegue notar isso, né, pela legitimação tanto da desproteção jurídica de uma legislação trabalhista cada vez mais flexível e precária, quanto pela ação e pela omissão do Estado, ambos tão fundamentais para a institucionalização dessas desigualdades. E, de outro lado, estudiosos e ativistas da questão racial têm comprovado que as dinâmicas laborais capitalistas são, em sua gênese, orientadas por lógicas raciais de inferiorização da população negra, né, que submetem trabalhadores racializados a condições desumanas de trabalho e naturalizam todas as dimensões desse processo de precarização laboral. Nesse sentido, o objetivo, né, o presente estudo, ele tem por objetivo apontar criticamente as múltiplas dimensões do processo de precarização do trabalho contemporâneo, a partir de abordagens que analisem os modos como as opressões de raça, gênero e precarização se interseccionam e se evidenciam nas dinâmicas do trabalho terceirizado de limpeza, sobretudo, né, no trabalho de limpeza. Propõe-se, a partir disso, uma pesquisa orientada pela abordagem interseccional, apoiada numa metodologia mista que conjugue análise bibliográfica e legislativa, bem como na recolha de dados quantitativos em fontes secundárias pré-existentes. E por que, né, capitalismo racial? Bom, a encruzilhada em que racismo e trabalho precário se encontram é um espaço onde lógicas raciais e diferentes formas de precariedades encontram também legitimidade para se manter, para se reproduzir. Segundo o marxismo negro, para compreender as complexidades do capitalismo, é preciso observar que a economia capitalista é constituída por uma lógica racial. Então, nesse sentido, um dos caminhos que nos leva à compreensão dessa encruzilhada é irremediavelmente o caminho proposto pelo capitalismo racial. O termo, né, que foi teorizado por Cedric Robinson em 1983, alocou o racismo como elemento constitutivo do capitalismo e não apenas como um fenômeno alheio às dinâmicas econômicas. Há pelo menos 40 anos, os teóricos e ativistas do marxismo negro perceberam que a luta antirracista precisa ser uma luta anticapitalista e a luta anticapitalista tem que ser uma luta necessariamente antirracista, tendo em vista que estamos inseridos em uma estrutura que reproduz ao mesmo tempo desigualdade racial e exploração do trabalho humano. Então, o estudo do capitalismo racial, nesse sentido, é uma ferramenta para compreender como as dinâmicas capitalistas foram historicamente forjadas por uma lógica de supremacia branca, capaz de moldar as dinâmicas dos mercados financeiros e de nos impactar até os dias atuais. Se, por um lado, o capitalismo é, em sua gênese, produtor e reprodutor de pobreza, né, de degradação ambiental, de encarceramento em massa da população negra, de trabalho precário, de tantas outras contradições, por outro, ele tem provado que essas violências agridem maioritariamente as populações tidas como racializadas.
E perceber isso é muito importante para que a gente possa compreender a precarização do trabalho. Nesse sentido, né, portanto, a análise do capitalismo racial, ele é um caminho fundamental, pois ela nos permite olhar de um lado para as lógicas raciais e compreender o racismo enquanto prática social, cultural e ideológica que perpassa a história do próprio capitalismo, e de outro, para as lógicas capitalistas, sob a perspectiva de compreender as contradições das ideias neoliberais de igualdade, justiça e democracia multirracial que ainda hoje se expressam nos discursos políticos, econômicos, jurídicos e também acadêmicos. Bom, quando a gente olha para as relações de trabalho, a lógica é a mesma. Corpos racializados sendo precarizados e naturalizados na precarização. A organização da sociedade capitalista abarca as relações laborais também forjadas pela lógica da supremacia branca, uma ideologia que, embora não de maneira absoluta, fragmenta, diferencia e hierarquiza a classe trabalhadora, fazendo com que os trabalhadores brancos muitas vezes não reconheçam a luta engendrada por trabalhadores negros ou não brancos. Não é obra do acaso que os trabalhos considerados não qualificados sejam, em maioria, desempenhados por trabalhadores racializados, ou, em contrapartida, que os trabalhos exercidos por trabalhadores racializados sejam historicamente subalternizados. O que se identifica dentro desse contexto é uma relação de codependência entre precarização e racismo, onde a precarização é concomitantemente extrato e mecanismo de manutenção do racismo, né? Fazendo com que a racialização no mundo do trabalho seja uma importante estratégia do capitalismo. Então, isso nos faz concluir, né, que para analisar o processo de precarização do trabalho, é preciso, de um lado, considerar que existe uma relação estrutural entre capitalismo, racismo e trabalho precário, para então, de outro, podermos nos questionar o porquê de a maioria das pessoas tidas como racializadas seguirem desempenhando as atividades mais precárias da cadeia produtiva. E por que de suas condições de trabalho precárias seguirem sendo normalizadas e legitimadas pelo Estado, pelo direito e, consequentemente, pela sociedade. Nesse sentido, quando a gente pensa nas dimensões da superexploração no trabalho terceirizado, a gente percebe que a terceirização ela é um exemplo prático de tudo que foi falado aqui. Ela é uma metodologia de organização do trabalho que reproduz, ao mesmo tempo, lógicas raciais e neoliberais que ajudam a manter o funcionamento do sistema capitalista. É, portanto, uma ferramenta importante de acumulação do capital por meio da superexploração do trabalho humano. E isso comprova, objetivamente, que a terceirização ela tem sido reflexo de degradações salariais, de intensificação das jornadas, de alta rotatividade no trabalho, né, em decorrência do pouco tempo de permanência dos vínculos empregatícios, tem sido também reflexo de fragilidade contratual, fragmentação sindical, além de ser um local onde ocorrem muitos acidentes, adoecimentos e mortes no trabalho. E, subjetivamente, a terceirização ela tem sido reflexo de invisibilização e agressão das subjetividades em virtude da intensa disseminação de vulnerabilidades e inseguranças socioeconômicas que ela promove. Bom, então, quando a gente pensa no racismo, no sexismo e na precarização, não por acaso esses fenômenos ganham destaque na terceirização, sobretudo na atividade de limpeza. Segundo dados do INE de 2021, em Portugal, a atividade de limpeza é a principal exercida pela população imigrante, seja em casas particulares, em hotéis ou em escritórios, e o destaque é que esses imigrantes são nacionais de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde,
e Guiné-Bissau, ou seja, são pessoas tidas como racializadas dentro desse contexto do capitalismo racial. No Brasil, a mesma coisa, as mulheres negras são aquelas que compõem maioritariamente as trabalhadoras da limpeza e do setor terceirizado de limpeza. O que nos faz concluir, portanto, que a construção material e ideológica do racismo, do sexismo e da divisão sexual do trabalho submete a mulher negra à tríplice discriminação, a discriminação racial, social e de gênero, e a aloca de um modo particular na base da cadeia produtiva, seja quando comparada ao homem negro, seja quando comparada à mulher branca. Então, um olhar aprofundado para os modos de ser da precarização do trabalho contemporânea e para o lugar sociolaboral da mulher negra comprovam que o passado colonial escravocrata e a ideologia racial e patriarcal foram e são determinantes para que ainda nos dias atuais os trabalhos mais precarizados sejam marcados pela raça de um modo geral e pelo gênero de uma maneira específica. E para finalizar, eu gostaria de terminar com uma frase de Lélia Gonzalez, que é uma mulher negra, militante política, fundadora do Movimento Negro Unificado, professora de filosofia, antropóloga e uma das maiores intelectuais do feminismo negro brasileiro. Lélia Gonzalez, há décadas, já dizia que tratar da divisão sexual do trabalho sem articulá-la com seu correspondente em nível racial é recair numa espécie de racionalismo universal abstrato, típico de um discurso masculinizado e branco. Obrigada.